Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma vez estou aqui para trazer um pouco sobre conhecimento e o assunto hoje é um assunto bastante pertinente, porque é um assunto novo. Nós falamos de um personagem, certo? Em alguma das nossas lives, também de alguns conteúdos, mas de forma muito sucinta. Então hoje nós vamos falar um pouco do que é o DPO. Talvez você nunca ouviu falar, até porque é uma expressão, idiomática, uma expressão inglesa, mas trata-se exatamente do Data Protection Officer, ou seja, o encarregado de dados. E o que é esse encarregado de dados, dentro desse processo que diz respeito à LGPD? Bom, antes de mais nada, nós temos comentado muito sobre a questão da coleta de dados, como ocorre, como devem ser os cuidados, o que diz respeito também a normas, políticas, diretrizes. Mas pense exatamente o seguinte: quem seria a pessoa ou o personagem ou o responsável por manter tudo isso de forma organizada? É interessante notar que é o seguinte: o DPO, certo? De acordo com a GDPR, que é a lei europeia que dá justamente sustentabilidade à nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ele já ganhou notoriedade justamente por causa do seu papel, o que não foi diferente, inclusive aqui na LGPD brasileira. Ou seja, é um profissional que fica justamente encarregado por responder a tudo o que ocorre direcionado a um processo de implementação da LGPD. Bom, nós falamos um pouco sobre isso, mas vamos voltar, por exemplo, a algumas situações que, inclusive, fazem parte do processo de adequação da LGPD. Por exemplo, hoje é muito comum as empresas terem redes sociais, sites, terem também alguns canais de comunicação através de WhatsApp, né? Você percebe hoje a grande utilização dos chatbots, como nós já falamos aqui, os robôs, né, de atendimento. E o mais interessante é que esses canais, certo, precisam, evidentemente, estarem devidamente acompanhados, devidamente alinhados, inclusive, ao escopo operacional da empresa. Ocorre que, dentro desse processo, precisa-se ter um profissional que faça com que, por exemplo, todas essas normas, essas diretrizes implementadas sejam devidamente acompanhadas. E aí surge justamente uma pergunta. Bom, e para ser um DPO, que tipo de formação ele precisa? Como nós falamos de lei, dá-se a ideia de que esse profissional precisaria ser da área jurídica. Isso não é extremamente necessário. É bastante interessante, já que se trata de um profissional que conhece de leis. Mas observe que pode ser, inclusive, um profissional de tecnologia da informação, e esse profissional é extremamente importante porque ele já conhece, inclusive, algumas diretrizes, que são diretrizes bases para poder dar seguimento, inclusive, à implementação. Mas observe que também existem profissionais com formação na área de administração que conhecem também de processo. Olha que coisa interessante. Ou seja, você pode ter um profissional que reúne um pouco de cada especialidade ou um pouco de cada conhecimento e não necessariamente ter que ser formado em uma dessas áreas. Ou seja, ele pode, por exemplo, ser um profissional do direito e ter conhecimento na área de tecnologia, como também um profissional de tecnologia com conhecimento na área jurídica e assim vice-versa. Particularmente, como eu, por exemplo, eu tenho especialização na área de tecnologia da informação, formado também em administração e tenho conhecimento também sobre a parte jurídica. Para quê? Para dar justamente conhecimento e subsídio. Existem algumas empresas, por exemplo, que quando ela não tem um profissional com esse perfil, ela contrata também uma empresa terceirizada para que possa ser, inclusive, o DPO da empresa. Ou seja, se você precisar, por exemplo, você pode contratar uma empresa terceirizada que tenha todo esse expertise e assim poder responder. E afinal de contas, o que de fato o DPO ele responde? Gente, é extremamente interessante vocês saberem que o DPO é aquela pessoa, aquele personagem que vai ficar, inclusive, responsável por responder a todas as requisições. Ele vai ter, inclusive, um contato
com a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja, a ANPD, que todo e qualquer tipo de solicitação, comunicação, tem exatamente a pessoa do DPO para que possa fazer a todas as nossas comunicações e toda a interação que for necessária, inclusive com a ANPD. Outra coisa que é bastante salutar comentar é o seguinte: dentro de um site, por exemplo, né, preparamos inclusive o que nós chamamos de canal de denúncia. Ou seja, o que é o canal de denúncia? É aquele canal onde clientes, inclusive externos, poderão, inclusive, demonstrar algum tipo de insatisfação ou qualquer tipo de requisição, caso ele seja, digamos assim, ou tenha o desejo de requerer algum tipo de esclarecimento. Então, quem é o responsável por isso? Vai ser justamente o DPO da empresa. Isso é uma forma, inclusive, de concentrar todas essas requisições, inclusive auxiliar no processo de tirar dúvidas, certo? Também ajudar na implementação de novas diretrizes. Esse DPO ele tem todo esse papel. Então, ele é um agente extremamente importante. Ou seja, para poder você ter sucesso na implementação da LGPD, você tem que imediatamente designar quem será o DPO dentro dessa empresa. Como é que você pode, inclusive, se tornar um DPO? Primeira coisa, você tem que conhecer os processos da empresa, você tem que, inclusive, ter conhecimento acerca de princípios relacionados à segurança da informação, exatamente, e, claro, um bom conhecimento também na parte jurídica que diz respeito à proteção dos dados. Vamos lá, por exemplo, para uma situação hipotética, né? Imagine, por exemplo, que você queira criar algum processo de coleta de dados. Como é que se dará o processo de coleta? O processo de coleta se dará exatamente pela forma como nós podemos, inclusive, desenhar algumas das requisições ou necessidades que existirão para que toda aquela política, aquela norma e todas as diretrizes sejam adequadas ao negócio. Então, o DPO tem um papel extremamente importante. Ou seja, ele é o personagem dentro do processo, talvez mais importante para que possa, inclusive, ter sucesso na implementação. Existem, inclusive, para alguns cursos específicos na área de segurança da informação, para que você, inclusive, se torne ainda mais experiente nesse processo. E é interessante também, pessoal, entender que há algumas, vamos dizer assim, capacitações também vão ser internamente feitas dentro da sua organização, ou seja, dentro da sua empresa. E o DPO, ele precisa conhecer todos esses processos, porque é ele que, inclusive, vai sanar algumas dúvidas. Outra coisa interessante, o DPO, né, além dele ficar responsável por todo esse processo, ele vai, inclusive, também buscar alternativas para, inclusive, encontrar soluções que possam, inclusive, colocar em risco os dados que já existem ou estão sendo gerenciados dentro da sua organização. Imagine, por exemplo, a decisão da troca de um servidor, por exemplo, de e-mail, de hospedagem. Se isso já era feito com um certo cuidado pela equipe de tecnologia, agora passa a ser ainda mais respaldado, porque vai ter que estar alinhado com um processo, inclusive da LGPD adequada ao seu negócio. Ou seja, não é mais algo feito de forma aleatória, ou de certa forma tem que ser algo extremamente profissional. Todo esse processo, inclusive, de melhorias, de implementação de novas tecnologias, vai ter a anuência, inclusive, do DPO. É um processo que leva, inclusive, algumas práticas, ou o que nós chamamos de melhores práticas, para ações, inclusive, comerciais, que seriam algumas ações de marketing, ações de captação, né? Já falamos um pouco, por exemplo, de ações de marketing relacionadas aos leads, ou seja, tentativas, inclusive, de fomentar mais negócios, já que muitas das vezes o fomento de negócios depende, inclusive, de pesquisa, de satisfação, pesquisa de mercado.
Então, tudo isso vai estar alinhado à LGPD dentro da sua empresa e, ao mesmo tempo, vai estar altamente sendo gerenciado por um profissional responsável. Eu queria justamente trazer esse pensamento e trazer também para você esse tipo de informação, porque para você perceber que é um processo extremamente delicado. Lidar com a implementação da LGPD requer não só profissionais dedicados, também capacitados e, claro, se você estiver contratando um terceirizado para cuidar disso, ele precisa também conhecer principalmente o seu negócio. Então você tem duas opções enquanto empresa. Você pode nomear um DPO dentro da sua empresa ou você pode contratar uma empresa especializada que já tenha inclusive uma expertise. É por isso que a nossa preocupação é trazer para vocês, certo? Mais informação. Por quê? Para que você tenha certeza de que quando você decidir colocar em prática algo que já é obrigatório para todas as empresas, você consiga inclusive entender o papel dentro da sua empresa como responsável. Imagine, por exemplo, se você, um dos gestores, estiver nos acompanhando. Eu tenho certeza que a partir de todo esse arcabouço de informação, você percebe justamente a seriedade que é implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, fazer valer inclusive aquilo que já é lei. Então, conte inclusive com profissionais, conte com processos. Já falei isso, inclusive eu repito, a LGPD contribui inclusive para a melhoria dos seus processos internos. Imagine, por exemplo, que quando você começa a reunir todos os seus contratos que já existem, toda a sua base de dados, todas as informações, você começa a olhar para dentro da sua organização com um cuidado maior. Isso quer dizer que você, inclusive, vai ter muito mais gestão, né? Veja que hoje é muito comum as empresas estarem digitalizando seus documentos. Ou seja, dados que se tornaram, digamos, digitais, o que era só papel. Imagine se você simplesmente digitaliza por digitalizar, né? Um conteúdo muitas vezes ou uma fala que muitas vezes as pessoas falam, é justamente o seguinte, é escanear. Então, muita gente está escaneando documentos e está atribuindo que isso é um processo de digitalização. Mas como é que está sendo feita a gestão? Está armazenando onde? Quais são os critérios, inclusive, de armazenamento, de restauração, caso tenha uma necessidade, inclusive, de restaurar um dado? Como está sendo gerenciado? Então, por isso que é muito importante hoje você ter uma figura de uma pessoa que seja realmente responsável por todas essas informações. E esse é o papel do DPO. Nós estamos, inclusive, dispondo justamente esse tipo de informação para que fique cada vez mais claro a real necessidade de implementação da LGPD dentro da sua organização. Esse é um papel, não só um papel responsável, mas também um papel que nós temos hoje de levar um conteúdo atualizado, um conteúdo que pode, inclusive, ajudar a sua empresa a ser ainda mais competitiva e ser mais gerenciada. Não seria diferente trazer a responsabilidade que tem o DPO dentro da sua organização. Então, se você ainda não implementou o LGPD na sua empresa, eu recomendo que você comece a se preocupar, pois, como já disse antes e volto também reforçando, é uma lei. E como toda lei, precisa ser aplicada e quando não é respeitada, existem as sanções. Nós estamos aqui justamente para evitar que isso ocorra com a sua organização. Então, conte conosco para que você possa ter um processo de LGPD implementado com sucesso e também que a gente possa, inclusive, ajudar você a ter mais conteúdo, mais informação. Eu sou Arivaldo Brito, sou especialista na área de tecnologia da informação, também na área de gestão estratégica e estou aqui para ajudar vocês através do nosso canal aqui. Então, peço que vocês continuem divulgando o nosso canal, compartilhe, dê aquele likezinho, não esqueça, e siga-nos aqui no canal da AC Soluções. Muito obrigado.